Fala pessoal, vamos falar sobre o cromossomo Y, misterioso, complicado e muito importante na questão da determinação sexual, como veremos adiante aí. O cromossomo Y é a genética dos homens. Na realidade, muito ainda há que ser compreendido sobre o cromossomo Y. Ele está cheio de segredos que apenas começaram a ser desvendados. O que podemos afirmar com certeza é que sua presença é fundamental para a determinação do sexo biológico do indivíduo. O cromossomo Y é chamado de sexual e tem um parceiro, também o cromossomo sexual X, de tal modo que, no geral, indivíduos com cariótipo 46XX é do sexo masculino e os 46XX do sexo feminino. Os outros cromossomos são autossômicos, né, como aos dois sexos. Só apenas um diferencia. Né? Tá aqui o cariótipo, ó. São 23 pares. Cromossomo 1, o par 1, né? O par 2 é total de 22 autossômicos, conforme falei, e o último é de XY. No caso aí masculino seria XX feminino. Coisa básica aí, né? Mas o que o cromossomo Y tem de especial? Essa pergunta me soaria meio estranha, porque na realidade cada um dos cromossomos são especiais. A ausência de qualquer um deles em nossas células inviabilizaria nossa existência. Então, se eles são tão importantes assim, todos eles são essenciais e especiais, né, gente? Mas é aí que está uma peculiaridade do cromossomo Y, sexual Y. Muitas pessoas não têm o cromossomo Y em suas células, como acabei de falar, né? As mulheres, apenas os homens têm o cromossomo Y. E mesmo na ausência desse cromossomo, né, elas vivem muito bem, que são exatamente as mulheres. Elas não têm um cromossomo Y, mas em compensação elas têm 2X, né, gente? Então elas continuam com 46 cromossomos, 23 pares. O sequenciamento do Y tem sido difícil porque ele tem uma organização complexa, já que mais da metade de seu DNA é composto por sequências repetitivas e palíndromos. Sequências repetitivas e repetições palindrômicas, né, que podem ser lidas de frente para trás e trás para frente. E a frase vai ser a mesma, entendeu? Os cientistas não conseguem esticar o DNA de um cromossomo e lê-lo diretamente de ponta a ponta em seus mais de 62 milhões de pares de bases. Inevitavelmente, a longa fita de DNA é fragmentada, os trechos são sequenciados e depois agrupados de modo coerente, formando um modelo que espera-se corresponda à organização do cromossomo na vida real. Então, né, gente, é complicado. Sequenciar o cromossomo Y é como montar um quebra-cabeças, com muitas pequenas peças parecidas que você não sabe exatamente onde encaixar. Uma ilustraçãozinha só para enfeitar o pavão, né? Mas deu para entender aí, né? É uma fita longa, de 62 milhões de pares de base, uma fita muito longa, mas, no entanto, muito fininha, né? E você não consegue esticar todo o DNA do cromossomo Y e ler ele de forma ordenada. Inevitavelmente ele será fragmentado e, usando uma técnica lá de replicação, né, vai ser lido aos pedaços e depois tem que se dar o jeito de se montar ele, né, gente? Então, usa-se muita tecnologia avançada, computadores e tudo. Quebra-cabeça complicado. O cromossomo Y possui aproximadamente 200 genes. Esse número aqui, eu aproximadamente mesmo, porque alguns textos que eu li falavam de 150, outros falavam de 250, alguns falavam de 200 também, então mais ou menos 200 genes. Poucos genes, né, gente? O cromossomo Y ele é bem pequenininho. E já o irmão dele, o irmão sexual dele, tem aproximadamente 1.100 genes. Alguns genes apresentam várias cópias ao longo do cromossomo. Ele não aparece uma única vez, né, gente? Por exemplo, o gene RBMY e o gene DAZ. Relacionados à produção de esperma. Então são genes que estão ativos aí nas células do sistema reprodutivo masculino. A propósito, esses genes são exclusivos do Y, assim como alguns outros. São genes que só os homens têm, vamos dizer assim, né? Porque eles são exclusivos do cromossomo Y. Porém, os dois cromossomos sexuais, o X e o Y, têm alguns genes em comum. Cerca de 35 deles. Cerca de 35, talvez um pouco mais, né, gente? Afinal de contas, tudo indica que o Y já foi um tipo de cromossomo X no passado e por isso apresenta regiões homólogas. Vai ter uma figura que vai mostrar isso.
que eu vou mostrar aqui agora. Então, o cromossomo Y é encurtado, que vem perdendo genes e se diferenciando do seu parceiro X desde pelo menos a época do surgimento dos mamíferos placentários. Então, gente, lá atrás lá não existia cromossomo Y, eram 2X, né? Como a todos os organismos. A uma certa altura da evolução, o cromossomo Y ele foi esse cromossomo Y, que não era Y, era o ancestral comum do XY atual, né? Um deles ele foi se diferenciando e foi perdendo genes, se tornando menor e diferente, e vai dar origem ao cromossomo Y. Os cromossomos exclusivos de um sexo seriam responsáveis por defini-lo. Durante a evolução, o que acontece é que os autossomos vão sofrendo alterações que podem dar origem a cromossomos com genes específicos para um dos sexos. É isso que eu estou falando, os cromossomos sexuais, lá algum tempo muito atrás aí, né, gente? Milhões de anos, eles eram autossômicos, como os dois sexos ali, e não tinha essa diferenciação. Então, aos poucos, outros genes próximos ao determinador do sexo vão sendo inativados. Uma vez que há uma pequena diferenciação e surge um pequeno grupo de genes relacionados à diferenciação sexual, né? A partir disso aí vai ocorrendo outras mudanças, os genes próximos a esse determinado sexo vão sendo inativados, dando origem a cromossomos especializados. Aqui a gente já vê uma complicação, né, gente? Lá no passado, bem antes mesmo do surgimento dos mamíferos, na nossa linha evolutiva, né, não havia diferenciação sexual. Você já parou para pensar nisso? Ou seja, em termos evolutivos, sem Adão e Eva, vamos dizer assim, né? A primeira mulher surgiria a partir de um organismo, a partir de um indivíduo, vamos dizer assim, que não tinha diferença sexual. E é claro que não era uma mulher tal como a gente conhece, né, gente? O cromossomo, quando aparece a espécie humana, o cromossomo Y já era velho, vamos dizer assim, né? Então, as partes inativas desse cromossomo Y ficam mais condensadas e podem ser reconhecidas com métodos adequados de coloração, pigmentação, né, gente? Alguns genes exclusivos do Y, como o SRY, têm mais de 150 milhões de anos de idade, né? E podem ser encontrados em diversas espécies. O Y tem mais de 150 milhões de anos de idade, mas não quer dizer que seja exatamente o mesmo Y de 150 milhões de anos atrás. Ele poderia ser encontrado há 150 milhões de anos atrás, né? Então, aí, essa figurinha aqui, ó, mostra a região homóloga, né? Segmento homólogo entre os dois cromossomos. Aqui, ó. E ali também mostra o de laranjazinho, a região comum entre os dois cromossomos, onde os genes que um tem, o outro também tem, e a região não homóloga, né? A parte amarela e maior. O cromossomo X é maior do que o cromossomo Y, e esse gene importante que a gente está falando aqui, o SRY, ele está na região não homóloga. E a parte homóloga ainda sofre permutação até hoje, né? Eles trocam trechos desses dois cromossomos. Já a parte amarela, esses dois cromossomos são incapazes de fazer essa troca de genes, troca de pedaços, vamos dizer assim, né? Essa permutação. Então, a maioria dos genes do Y são fatores de transcrição, ou seja, genes que regulam a expressão de outros genes. Um dos mais fundamentais dele é o SRY, que funciona como um fator de transcrição desencadeando uma cascata de interações entre genes que induzem as gônadas fetais a se desenvolverem em testículos. Tem uma figurazinha também que eu vou mostrar isso aí. Até aproximadamente as 7ª semanas após a fertilização, o embrião não tem sexo definido, de fato. A determinação cromossomal do sexo, né? Se o organismo é XY, ele é masculino. Se o indivíduo é XX, ele é feminino. Então, essa é a primeira passo na diferenciação sexual, né? Em termos cromossômicos. Mas depois tem a questão genética, né? Gênica. Então, aproximadamente até a 7ª semana após, o embrião não tem sexo definido, apenas possivelmente por conta do... Assim, por volta da 7ª semana, em alguns casos eu li 6ª semana, outros casos eu li 10ª semana, mas é por volta da 7ª semana, esse gene SRY é ligado
nas células de Sertoli, que fica lá perto cadê, ó? Você vê por conta da presença ou ausência, que eu falei ali em cima ali, cadê? Desencadeando o gene que induz as gônadas fetais. Enfim. Assim por volta, eu acho que eu esqueci de botar essa parte, assim por volta da 7ª semana o S-herpes é ligado na célula Sertoli, dando início aos circuitos bioquímicos que lá na região das gônadas fetais, né, gente, promove a formação das características fenotípicas masculinas com o desenvolvimento testicular. Então, o indivíduo, a tendência natural, vamos dizer assim, né, é seguir para a conformação do sexo biológico feminino. O caminho natural, mas o SRY ele muda essa diferenciação do sentido feminino e conduz para o sentido masculino. Então, o gene SRY é ele que induz a formação de testículos, essa coisa toda a partir das células de Sertoli. A única célula ali na onde inicialmente o gene SRY será ligado, né, gente? Então, o SRY tem papel de ligar outros genes, especialmente o SOX9, SOX9, que se localiza em outro cromossomo, o cromossomo 17. Então, está em um outro gene muito importante que ele não está no Y, né? Ele está no cromossomo 17, que homens e mulheres têm o cromossomo 17 iguais, né? Então, o gene SOX9, por sua vez, irá atuar como fator de transcrição de outros genes. Então, o gene SRY manda um sinal para o SOX9, apelidando dele aqui de SOX9, e esse, por sua vez, manda sinal para ativação de outros genes, né? Numa cascata de reações que ocorre no sexo masculino. Então, o que o cromossomo Y tem de especial seria, portanto, o gene ativo SRY. Se um indivíduo possuir o cromossomo Y, mas se nele não estiver o gene SRY, se o gene não estiver presente no cromossomo SRY, o que é pouco provável, né? Ou se este gene não estiver funcional, ou ainda se apresentar mutações, que é mais comum, como perda de função, esse indivíduo desenvolverá as características femininas, inclusive mamas, ovários e órgãos genitais. Então, o indivíduo ele pode ter o cromossomo XY, né? Pode ter o par XY, mas esse Y dele aí pode estar com o gene SRY com problemas e ele desenvolverá características fenotípicas femininas. Você vê como é que o negócio é embaçado, né, gente? Então, assim, há genes importantes relacionados ao desenvolvimento de características sexuais que não estão localizados no cromossomo sexuais. O caso do SOX9 SOX, que está no cromossomo 17, né, gente? Outro exemplo nesse sentido é o WNT4, localizado no cromossomo 1, que fica muito ativo nas mulheres. Pesquisas indicam que este gene é necessário para o desenvolvimento de ovários e ductos de Miller. Vamos falar Miller, né, gente? Ele também suprime o desenvolvimento testicular. Parece que o SRY inativa este gene. Então, o gene WNT4, ali nas células de Sertoli, na região do ovário ali, ó, das gônadas fetais, melhor dizendo, né? Se não houver a expressão do SRY, o WNT4 que irá se expressar. Então, as gônadas fetais irá se diferenciar no sentido de formar ovários, vagina, esse tipo de coisa toda, né? Outro exemplo desse sentido é o WNT4, localizado no cromossomo 1. Ou seja, homens também têm o WNT4, né, gente? Só que nos homens esse gene não está ativo por conta da ação do SRY e do SOX9. Então, pesquisas indicam que este gene é necessário para o desenvolvimento de ovários e ductos de mulher. E outra coisa, né? Se uma mulher XX, se os dois cromossomos, o cromossomo 1 lá, o WNT4 tiver com defeito, mutação, os dois, né? Essa mulher também terá problema de infertilidade, esse tipo de coisa, né, gente? Então, este gene, o WNT4, também suprime o desenvolvimento testicular. É complicado, hein? Quando eu digo complicado assim, não é propriamente complicado, difícil de entender, claro, também óbvio, mas complicado assim, que pode acontecer muitas coisas, né, gente? Que pode gerar problemas, vamos dizer assim, entre aspas,
Os indivíduos estão surgindo aí, né? Um indivíduo fora do padrão, vamos dizer assim, né? Ele também suprime, cadê? A bioquímica de formação de ovários. Aqui tá um esquemazinho aqui, né, gente? Ó, simples também. Infelizmente eu peguei aqui, vou botar aqui o lápisinho. Só pra gente dar uma olhada. Assim. Então aqui, gente, ó, o gene SRY, que é o primeiro na cadeia de comando, vamos dizer assim, né? Manda uma ordem pro SX9, ou seja, ele liga ao SX9. Uma vez ligado o SRY, ele dá uma ordem para se ligar o SOX9. O SOX9, por sua vez, ó, produto, não o gene diretamente, mas a proteína que ele sintetiza, né? Do SOX9, ó, ele atua keep off, desligando os genes responsáveis pela formação do ovário, ó, desligando também os genes que suprimem, cadê? Não, aqui no caso ligando os genes que levam à formação dos testículos, tá vendo? E aqui também ligando isso aqui, ó. Enfim, o SRY ele atua de forma indireta, então, aqui, ó, na supressão da formação dos ovários e na determinação da formação dos testículos. Ele atua indiretamente porque entre o SRY e a formação do ou não do ovário tem um SOX9, né, gente? Mas o SRY também atua de forma direta, ó, desligando também genes da formação que levariam à formação do ovário e ligando genes que levam à formação dos testículos. E aqui região comum de atuação dos dois genes. Então os dois genes ele têm atuação muito parecida em alguns casos, né? Os alvos são os mesmos, vamos dizer assim, né? E aqui o esquema aqui, ó, a célula pré-sertória com a presença ou não de apaguei a caneta. Enfim, deu aí para ver aí, é fonte, né? Então a diferenciação da genitália interna masculina, incluindo a descida testicular, requer recriação de ação local hormonal de testosterona nos ductos de Guth e hormônio antimileriano. Hormônios que vão passar a existir após a atuação da SRY, né, gente? Nos ductos de Miller, impedindo a sua diferenciação. Aqui outro esquemazinho, ó. Gônadas bipotencial, que podem se desenvolver no sentido do sexo masculino ou feminino, no sentido de testículos ou de ovários, né? Cadê? Milian ducta? Tá aí, ó. Isso aqui é comum, né, gente? Todo o embrião até a 7ª semana tem essa conformação anatômica, vamos dizer aí, né? Desse jeitinho aí, ó. A partir da 7ª semana, ali por volta da 7ª semana, se esse gene aqui estiver presente e se ele for ativo, então a gente tem a formação dos órgãos genitais masculinos. A ausência do SRY, órgãos genitais femininos. Suave, né, gente? Wikipédia, fonte. A construção de organismo é um processo realmente complexo. Como se vê, basta a alteração de um ou dois genes para que o indivíduo apresente um fenótipo feminino ou masculino. Já pensou? Há ainda indivíduos com características masculinas ou femininas não completamente desenvolvidas. Se você começar a reparar pelo mundo aí, você vai ver pessoas que você não sabe se é homem ou mulher, assim, em termos anatômicos, né? Tem características sexuais intermediárias entre os dois sexos. Isso é determinado geneticamente. Há, por exemplo, uma anomalia genética rara, que é a digenesia gonadal completa ou digenesia gonadal pura. São indivíduos 46XY, onde o indivíduo apresenta um fenótipo feminino, anatomicamente falando, mas com ausência de óvulos. Um fenótipo feminino, mas com algumas características masculinas em algum caso, né, gente? Problemas típicos de indivíduos XY. Ao longo da vida do homem, durante os processos de divisão celular do seu organismo, muitas células são geradas sem o cromossomo Y. Durante a divisão celular, ali, por algum motivo, o Y não é formado, né? Vamos dizer assim. Isso pode estar relacionado ao surgimento de doenças entre os homens. Muitas doenças masculinas típicas dos homens estão relacionadas ao cromossomo Y.
E também menor expectativa de vida entre os homens. De um modo geral, os homens têm menor expectativa de vida, em parte por conta da ação defeituosa do cromossomo Y. Por exemplo, estima-se que em 40% dos cânceres de bexiga se dão por perda de cromossomo Y em células do órgão. Infelizmente, não é necessário perder o cromossomo Y inteiro para que a célula se torne tumoral. Mas, em alguns casos, uma mutação em um único gene já é o suficiente para tal problema. Portanto, o cromossomo Y pode ser um biomarcador do envelhecimento biológico entre a população masculina. Além disso, em homens, problemas nos genes do Y frequentemente estão relacionados a problemas de infertilidade. Algumas referências biográficas aí, né, gente? Enfim, muito legal, né, gente? Muito bom. Se gostou, dê o like, se inscreve no canal. Tamo junto e